Olá, sou Adriana Felisberto, professora formadora do Centro de Formação Antonino Freire. E dando continuidade ao nosso curso de metodologias ativas, no módulo 2, nós vamos falar um pouquinho do estudante na era digital. Quem é esse estudante, quais são as suas características, o que ele almeja e por que ele é chamado de estudante, né, da era digital. Então, quem é esse estudante na era digital? Quais são as suas principais características? A principal característica é a sua forte relação com as tecnologias digitais, né? Eles são práticos e gostam de estudar assuntos relacionados com a sua realidade. Então, eles têm muito interesse em algo que faz parte da vida dele, do cotidiano dele, que ele se identifique, né? Que ele tenha um pertencimento com relação àquele conteúdo. Eles precisam ser motivados, né, a todo momento pelos professores, e eles têm uma postura ativa em busca de informações e usam a internet para isso. Então, eles são aqueles estudantes que nasceram nessa era das tecnologias digitais e eles têm uma forte relação com essas tecnologias digitais, né? Eles buscam o tempo todo informações, né? E cabe ao professor transformar essas informações e mediá-las para que eles gerem conhecimento, né? Para que eles tenham conhecimento. E eles têm essas informações na palma da mão, né? Nos celulares, nos computadores. E a todo momento eles estão nesse acesso em busca dessas informações. Eles são capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Enquanto usam os dispositivos digitais como celulares e computadores, eles passam a maior parte do tempo entre envios de mensagens instantâneas e uso de redes sociais. Então, o dia a dia deles está voltado, né, está intrinsecamente relacionado com algum dispositivo digital, né, e que, consequentemente, esteja ligado, né, em conexão com a internet, e ele tem essas informações, né, a todo momento na palma da mão de fácil acesso. E eles têm mais dificuldades em escolher uma carreira, porque eles têm muitas habilidades, diferente, né, daquele estudante que não nasceu nessa época, que não tem essa habilidade com os dispositivos, né, com os dispositivos digitais, com a internet. Então, eles têm muitas informações e eles têm essa dificuldade em focar, né, numa carreira, em planejar muito a carreira. Eles vão vivendo, vão buscando conhecimento. Eles são conhecidos como os nativos digitais, né? Os estudantes que nasceram nessa geração Z, exatamente por se caracterizarem em nascer nessa época, né, dentro da internet, com a facilidade, né, de acessar os dispositivos digitais. E aqui nessa ilustração você vê eles o tempo todo interagindo, né, principalmente à base de redes sociais, né, que são símbolos das principais redes sociais, né, os ícones das principais redes sociais que eles têm acesso no dia a dia. E como eu falei, eles passam a maior parte do tempo deles trafegando, né, andando, passeando entre essas redes sociais. Quais são as características desses nativos digitais, né, dessa geração Z? Eles são nascidos entre 1992 e 2010, nasceram após o advento da internet, e eles constroem sua personalidade e seus valores a partir da vivência entre os mundos físico e digital, né? Eles têm eles ficam, né, passeando entre esse mundo físico e entre o mundo digital, e a partir dessas convivências, dessas experiências, eles vão montando, né, elaborando sua personalidade e criando seus valores. Eles também são muito ligados, né, às responsabilidades ambientais e sociais, né, e eles têm a necessidade de expor as suas opiniões e de serem ouvidos. Eles querem ser ouvidos, eles querem falar, né, e eles estão muito atentos a tudo que acontece na sociedade, né, e também com relação à responsabilidade aos fatores ambientais. Bom,
Agora nós vamos falar um pouquinho de gamificação, né, e aprendizagem baseada em jogos. São dois métodos, né, ativos de aprendizagem, e a gente vai ver as características deles e a diferença, né? Por que gamificação e aprendizagem baseada em jogos são duas coisas diferentes. Gamificação e aprendizagem baseada em jogos são a mesma coisa? Possivelmente vocês já ouviram falar nesses dois termos e acredita-se, né, ainda podem acreditar que sejam a mesma coisa. Mas vamos lá entender um pouquinho do que seja cada um desses métodos. A gamificação ela é uma metodologia que utiliza elementos de jogos em situações que não são jogos, como, por exemplo, os incentivos, as recompensas, as mudanças de níveis, né? Então, a gamificação ela não é o jogo. Ela apenas usa elementos do jogo, né, para chegar ao objetivo. Ela é utilizada para elaborar questões mais complexas, de maneira mais flexível e para despertar mais interesse aos participantes de alcançarem o objetivo ou realizar algum tipo de ação. Por ser uma abordagem que foca no participante, ela possibilita uma nova experiência de aprendizado em que o estudante pode realizar tudo no seu ritmo e o progresso acontece através de diversas atividades. Então, a gamificação, ela não é o jogo, né? Como eu falei, ela vai usar elementos do jogo para alcançar um objetivo. E aí o aluno, o estudante, ele pode realizar aquela atividade gamificada dentro do seu ritmo, superando etapas, passando de níveis, certo? Aprendizagem baseada em jogos. Vamos lá. Vamos entender um pouquinho do que seja essa aprendizagem baseada em jogos e por que que ela não é, né, gamificação. Então, ela também é conhecida como Game-Based Learning, significa utilizar jogos para melhorar a experiência de aprendizagem de um assunto e garantir resultados específicos. Então, a aprendizagem baseada em jogos, ela usa o jogo em si, o jogo completo, com todos os seus elementos, e normalmente a intencionalidade do professor é trabalhar um conteúdo, um determinado assunto especificamente, né? E ele utiliza o jogo para tornar a aula mais dinâmica e chamar mais a atenção do aluno. Na aprendizagem baseada em jogos, cada jogo tem um objetivo de aprendizagem específico. A aprendizagem ocorre durante todo o gameplay, que é durante todo o jogo, ou seja, dentro da jornada do jogador. Ele incentiva a solução de problemas e habilidades de pensamento e crítica. É possível a inclusão de simulações e espera-se que o conhecimento obtido seja usado no mundo real. Então, a intenção do professor, quando ele utiliza a aprendizagem baseada em jogos, é que o aluno ele adquira o conhecimento daquele conteúdo específico todinho durante o jogo. Então, durante o jogo, né, chamado de gameplay, o aprendizado vai ocorrer. O aluno vai deter aquele conhecimento durante todo o processo do jogo. Diferença entre a gamificação e a aprendizagem baseada em jogos. A aprendizagem baseada em jogos conecta a necessidade de aperfeiçoar uma habilidade com um ambiente lúdico, né? Então, o professor vai desenvolver aquela atividade dentro daquele ambiente de jogo, né? Por isso, o jogo é o conteúdo, né? O conteúdo em si. Enquanto a gamificação ela vai usar elementos de jogo, como a recompensa, quando o conhecimento é adquirido ou quando há a conclusão de uma etapa. Então, já foi falado anteriormente, né? Falei que o jogo é o próprio conteúdo, né? E a intenção do professor é que o aluno tenha aquele aprendizado daquele conteúdo específico, daquela habilidade, desenvolva aquela habilidade durante todo o processo do jogo, né? E a gamificação não. Ele vai adquirindo conhecimento, né? À medida que ele vai avançando etapas, porque a gamificação, ela utiliza elementos do jogo. Bom,
exemplos de boas experiências com gamificação. Um exemplo, né, de boas vamos lá. Exemplos de boas experiências com gamificação. Essa escola, Quest Learning, é uma escola pública de Nova York e ela chama a atenção por quê? Porque ela é uma escola, toda a sua atividade pedagógica ela é toda voltada para aprendizagem baseadas, né, em jogo, em gamificação. Então, tudo nela, né, a parte pedagógica, os professores, o desenvolvimento das habilidades com os alunos. Todas as atividades que acontecem dentro dessa escola são atividades baseadas em jogos. Vamos ver adiante algumas características, né, dessa escola e por que ela é um modelo de sucesso. Bom, a Quest Learning é uma escola pública localizada em Nova York, criada em 2009 pelo Institute of Play. A escola ela rompe com os padrões de ensino tradicionais e com a lógica de tempo e ritmo de aprendizado linear e passivo para levar os estudantes a aprenderem por meio de jogos. O objetivo é aumentar o engajamento, a motivação e potencializar o aprendizado dos estudantes para que eles se relacionem com o mundo como se fosse uma fonte ininterrupta de oportunidades. Então, para as demandas, né, que nós temos para o século XXI, já é sabido que o modelo tradicional de ensino-aprendizagem, ele não supre mais a necessidade. Então, o modelo adotado por essa escola, ele vem bem, né, de encontro aos anseios, né, desse aluno, desse estudante da área digital, desse aluno do século XXI e das principais, né, das demandas da sociedade do século XXI. Na Quest Learning, todo o currículo é baseado em jogos, sejam eles eletrônicos ou não, e o currículo é todo integrado. Todo início de trimestre, os alunos recebem uma missão que será dividida em pequenos desafios. Os problemas devem ser resolvidos em equipes a partir de soluções criativas, e os estudantes devem ainda compartilhar conhecimentos com seus colegas. Então, o desenvolvimento das competências, das habilidades, do aprendizado do aluno, ele acontece dessa maneira, né? O aluno nessa escola, ele recebe missões ao longo do ano, né? E essas missões são divididas em pequenos desafios que eles, através de jogos de gamificação, vão tentar a melhor maneira de se resolver, né? Além das provas tradicionais, no fim de cada um dos desafios, os alunos precisam produzir algo que vá comprovar se eles desenvolveram ou não as habilidades necessárias daquela atividade. Então, é dessa maneira que acontece o desenvolvimento, né, das habilidades, das competências e também a avaliação para saber se realmente o objetivo foi atingido. Bom, por fim, né, como se dá os resultados nessa escola? Atuando como jogadores, os estudantes se sentem empoderados, passam a assumir riscos e desafios que evitariam na vida real, aprendem a tomar decisões e a promover transformações. Isso leva a um aumento no potencial de aprendizado dos estudantes e de sua capacidade de serem atuantes na sociedade. A escola tem nota acima da média nos testes padronizados obrigatórios e é a campeã em Olimpíadas de Matemática. Então, a gente sabe que a BNCC, ela traz para esse modelo de educação que atenda às necessidades do século XXI, que se trabalha as competências cognitivas ligadas às competências socioemocionais. Então, essa escola, ela é referência, né, nesse modelo de ensino-aprendizagem, nesse modelo de estudo, de educação, e agrega bem, né, trabalha bem essas competências cognitivas e socioemocionais. No Brasil, nós não temos uma escola propriamente voltada para esse modelo, né, de se trabalhar apenas essas competências, essas exigências, essas habilidades,
na maneira de trabalhar com jogos ou gamificação. O que nós temos são professores que adotam a gamificação e os jogos dentro das suas aulas e têm resultados bastante positivos, certo? Então, hoje, nós ficamos por aqui e muito obrigada. Até a próxima.